quando a gente fala em termos de inteligência artificial, né, os vetores de ameaça são bastante diversos, né? Mas o que a gente tem visto na prática? Dentro de inteligência artificial, os principais pontos de uso efetivo real, que a gente já tem dados, isso até foram alguns artigos que a gente teve acesso, principalmente pesquisadores aí da Noruega e da Suécia, a gente tem principalmente uma grande ameaça, que é o uso de inteligência artificial para fazer ataques de spear phishing, né? Você tem basicamente uma quantidade de dados muito grande sendo usadas para enganar pessoas achando que elas são outras, né? Então você tem basicamente esse como uma das grandes ameaças junto disso. Mas se a gente for olhar também de forma mais estruturada, quais são esses vetores aí de ataque que a gente consegue ver quando a gente fala em termos de inteligência artificial? O primeiro é, como eu comentei, a questão de uso da IA para fazer o processo de deepfakes e o processo de spear phishing. Segundo, que a gente vê também como um problema bastante sério de uso malicioso, é você ter o bias dentro do data stream de IA, né? É basicamente um algoritmo que vai absorver informações, então se você consegue entrar e inundar essa IA de informações inverídicas, de próprio processo de deepfakes, isso vai enviesar esse resultado, tornando isso altamente perigoso, né? E, além disso, o próprio uso da IA para facilitar a automação do processo de ataque do ponto de vista do atacante. E eu acho que isso são pontos muito importantes que a gente precisa de discutir. Eu também estou bastante curioso para escutar a visão do Paulo aí no campo, o que ele tem visto acontecendo. A gente também teve, há pouco tempo atrás, o Mindsec, que foi uma excelente iniciativa que trouxe aí vários conteúdos importantes para os profissionais da área dentro do Brasil. Então, também estou bem interessado em escutar um pouquinho sobre o que o Paulo tem a dizer sobre esse tema. Para falar de IA, eu gosto de falar que ela ficou conhecida, né, e utilizável para a grande massa das pessoas no dia a dia, depois que a emissora de TV que todo mundo conhece começou a falar. Exato. Mas a gente já vinha trabalhando, utilizando isso como profissionais de tecnologia e segurança, e desde a época do machine learning, big data, foi só aprimorando e ficando mais palatável, né? A gente conseguiu usar de forma mais simples, simplificada. Eu vou falar uma visão primeiro acadêmica e depois com o profissional de segurança aqui, tá? É engraçado que eu estava na Futricom agora, essa semana, e eu falei um pouquinho sobre isso. O que eu vejo? A IA, e como ela está vindo para o mercado de trabalho, para a vida das pessoas, olhando para o setor profissional, ela é muito boa para pessoas no nível que a gente está, que a gente passou por toda uma estrutura de educação, formal ali, livros, cursos, né? E estudando, fazendo curso, lendo livro, se educando mesmo para ser o profissional que a gente é hoje nas áreas que a gente atua. Então, a hora que eu vou usar o IA e pedir alguma coisa, alguma ajuda, a hora que ela me retorna, a gente lê, a gente vê o que tem que ajustar, a gente vê para onde ela está indo, o que não é tão legal, é só um texto bonito. E aí a gente ganha velocidade. Mas, aí o que eu vejo de lado ruim? Para os profissionais que estão começando e utilizar isso já no dia a dia, ele não vai se especializar tanto. Ele não vai saber se aquilo lá está indo para o caminho certo ou não. Um exemplo simples, falando aqui para o nosso público, a hora que você pede alguns controles da ISO 27001 e 27002, ele às vezes ele dá uma tropeçadinha. Então, assim, é isso que eu acho que é o lado ruim acadêmico, olhando para o lado profissional. Eu falo que para a gente melhorou, para a gente está conseguindo ser mais eficaz nas análises. Por exemplo, se eu estou tendo um ataque de DDoS, que é a negação de serviço, para o meu site cair, por exemplo, para cair essa live. Cara, eu poderia demorar dias, semanas e meses. Com a IA, pode ser minutos, horas, dependendo do tipo de ataque. Então, isso ajuda a escalar a produtividade. Mas do lado negativo, os cybercriminosos, eles já estão tão mais avançados que a gente, porque a gente tem uma regra de compliance, temos que seguir procedimentos e regras do país, internacionais.
a gente tem ali o bom senso, e eles não, eles usam de forma que melhor atendê-los. E aí as soluções de IA para combater ações maliciosas, vírus, ransomware, elas estão vindo, estão ajudando, mas eles estão ali sempre 2, 3 passos na frente. Porque eles estão usando ali sem pensar na consequência. Eu, por exemplo, para ativar, quando eu ativei um WAF com inteligência artificial, eu fiquei 6 meses treinando o meu WAF. Depois que eu fui ativar ele, nos primeiros meses, era o coração sempre batendo forte, a hora que alertava lá um ataque de DDoS e a regra entrando, mas começou depois, em 1 minuto e 53 segundos, identificar o ataque, criar a regra e aplicar. Então, Matheus, acho que a gente aqui está no mesmo caminho, na mesma visão.